Bom dia, galera. Gostaria de dar um recado para o professor Eustáquio Presley. Cara, eu admiro muito você. Eu tiro meu chapéu para você. Você é um cara que tem um canal assim demasiadamente grande, mas é um cara assim que contesta todo um sistema religioso com uma educação fora do comum, cara. Eu vou te falar com você, eu não sou um cara educado, sabe? Eu sou um cara mais assim, parece que meio grosso, sabe? E eu tiro meu chapéu para vocês que têm assim, tem tanta paciência para poder lidar com esse público. É um público que fica metralhando o ceticismo, o ateísmo. E vocês, com tanta sabedoria, principalmente você, Eustáquio, com o conhecimento que você tem, a sua formação, é muito educado. Você está de parabéns. Bom dia! Hoje, 20 de fevereiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio, o 19º vídeo. 19 vídeos até agora. Estou aqui estudando o livro Deus, um Delírio. Já estudamos tudo que está aqui na capa, o que está na contracapa e já entramos no livro. Estou na página 12 ainda. Cheguei à página 12 no sexto vídeo. Comecei aqui na página 12. E até agora, 19º vídeo, 19, estou ainda na página 12. E por que estou na página 12? Por quê? Porque aqui, na página 12, o Richard Dawkins faz uma referência aqui. Na página 12, ele faz uma referência logo aqui no início, ó. Ele faz uma referência ao apologista cristão C.S. Lewis. C.S. Lewis. O Dawkins diz assim, que a gente deve ter cuidado com as pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado com essas pessoas. O Richard Dawkins diz aqui. Veja, ele escreve assim no início. Eu era ateu, mas... Aí ele diz, esse é um dos truques mais velhos adotado por apologistas da religião desde C.S. Lewis, olha aí, até hoje. Continua o Dawkins. Esse truque serve para dar logo de cara uma sensação de credibilidade. E é incrível como funciona tantas vezes. Fique de olho. Viu aí? Aqui está. Ele cita o C.S. Lewis. Para quem vem acompanhando a série, já mostrei um pouco aí da vida de C.S. Lewis, não é? E como o Richard Dawkins menciona o Lewis, então trouxe aqui o livro dele, né? Cristianismo, puro e simples. O C.S. Lewis propagava que na adolescência ele era ateu. E aí deixou o ateísmo e se agarrou ao cristianismo. Morreu cristão. E aqui neste livro, Cristianismo, puro e simples, ele faz uma defesa em prol do cristianismo. E é aí que ele escorrega, porque é impossível defender doutrinas cristãs. Mas é o que está. Então ele dizia que era ateu e ele se converteu ao cristianismo. É por isso que o Richard Dawkins o citou aqui, porque ele era um dos cristãos que dizia, né? Eu era ateu, hoje sou cristão. Então muito cuidado com essas pessoas.
E é o que estamos vendo aqui. Do 6º vídeo até agora, 19, são o quê? 14 vídeos. 14 vídeos aí, eu aqui ainda mostrando partes aqui do livro de C.S. Lewis. E vamos aqui a mais um trecho. E você vai rir muito aí com o que ele escreve. E aí você vai chegar à conclusão de que o Richard Dawkins tem razão quando diz que devemos ter cuidado com aquela pessoa que diz: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Mais um exemplo que eu trago aqui. Então vou trazer hoje para o nosso estudo aqui o que está nas páginas 62 a 70. Então aqui está. Eu vou mostrar, porque você aí pode congelar a imagem para depois você aí ler. Olha aí, aqui, página 62 a 70. Então aqui, ó, 62, 63, ó. 62, 63. Depois você congela aí, se tiver interesse em ler. 64, 65, olha aí. 64, 65. 66, 67. 66, 67. 68, 69. 68, 69. E página 70. Aí. Muito bem. Aqui ele começa, é o capítulo, no livro dele, é o capítulo 3º. Capítulo 3º. E aqui o título, A Alternativa Estarrecedora, escreve ele. Então aqui neste capítulo, o C.S. Lewis vai mostrar porque ele deixou o ateísmo para se agarrar ao cristianismo. Então aqui ele vai provar por que ele abraçou o cristianismo. E você aí vai morrer de rir. Você vai morrer de rir. Então vamos lá, pegar aqui o livro. Vou pegar aqui as partes principais aqui do capítulo 3º, com o título A Alternativa Estarrecedora. Ele diz aqui que chegou à conclusão, o C.S. Lewis, neste capítulo, ele chegou à conclusão de que Jesus realmente era Deus. E ele vai explicar isso aqui. E eu tenho certeza de que você vai rir muito aí. Então vamos lá. Vem a pergunta: por que C.S. Lewis abraçou o cristianismo, hein? Por que ele deixou o ateísmo? Sabe por quê? Ele vai mostrar. Porque ele descobriu que Jesus realmente era Deus, ó. Ele descobriu que Jesus realmente era Deus. E vamos ver aqui as razões que ele apresenta, provando que Jesus era Deus. Vamos lá. Na página 67, C.S. Lewis escreve assim: entre os judeus surge de repente um homem que começa a falar como se ele próprio fosse Deus. Afirma categoricamente perdoar os pecados. Afirma existir desde sempre. E diz que voltará. E diz que voltará para julgar o mundo no fim dos tempos. Muito bem. Aqui o C.S. Lewis está dizendo que, entre os judeus surge de repente um homem, que é Jesus, nos relatos lá lendários dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus era judeu, nascido numa sociedade judaica. É por isso que ele diz aqui, entre os judeus, porque Jesus era judeu, surge de repente um homem que começa a falar como se ele próprio fosse Deus. Então aqui o C.S. Lewis está dizendo que para ele Jesus era Deus mesmo. Jesus era Deus.
Por quê? Porque só Deus... O Edson Martins está rindo aí, ó. Aí não dá. O Henrique Agostinho Silvério, ó, rindo aí. Cara. Atrapalha a minha concentração aqui, cara. Vamos lá. O C.S. Lewis está dizendo que ele descobriu que Jesus, sim, era realmente Deus. E sabe por quê? Porque só Deus é que pode perdoar as ofensas do outro. Só Deus é que afirma existir sempre. E só Deus é que diz que voltará para julgar o mundo no fim dos tempos. Então, como isso aí foi atribuído a Jesus, Jesus perdoava as pessoas, ele diz aí que Jesus dizia existir sempre e que Jesus dizia que voltará para julgar o mundo no fim dos tempos. Então, já que Jesus dizia tudo isso aí, então Jesus era realmente Deus, diz o C.S. Lewis. É para você rir ou não é? É como diz o Richard Dawkins na página 12 do livro Deus, um Delírio. Muito cuidado com a pessoa que diz eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado. Aqui está. O C.S. Lewis, vou repetir, hein? Eu sempre repito porque isso é bom para a fixação de conhecimento. É didática. O C.S. Lewis está dizendo que ele descobriu que Jesus realmente era Deus. E por que ele descobriu? Porque Jesus perdoava as pessoas. Jesus dizia que existia sempre. E Jesus dizia que voltaria para julgar o mundo no fim dos tempos. Por isso, o C.S. Lewis chegou à conclusão de que Jesus realmente era Deus. É para você rir ou não é? Ei, gente, é para você rir ou não é? Não é brincadeira isso aí? Mas vamos para frente. Vamos trazer mais detalhes aqui. Na página 68, ele continua, o C.S. Lewis. Ele diz assim: Jesus anunciou ao povo que os pecados cometidos estavam perdoados. Isso só tem sentido se ele for realmente Deus. Você entendeu? O C.S. Lewis está dizendo aqui na página 68 que Jesus anunciou ao povo que os pecados cometidos estavam perdoados. Isso só tem sentido, diz o C.S. Lewis, se ele for realmente Deus. Porque se ele fosse só homem, ele não teria perdoado os pecados da humanidade. Gente, como é que o C.S. Lewis, um escritor de respeito, consegue escrever essas bobagens que estão aqui, hein? Por que ele fez isso, hein? Essas coisas aqui ridículas. Isso aqui, o que ele escreve aqui, ofende a qualquer senso crítico. O que ele diz aqui é para enganar pessoas humildes. Então vamos lá. Ele diz aqui que Jesus, veja, aqui Jesus disse ao povo que os pecados estavam perdoados. E por quê? Porque aqui o sacrifício de Jesus, aquele absurdo da doutrina cristã, é por isso que ele disse que Jesus era Deus. Por quê? Porque Jesus morreu, veja bem, para salvar a humanidade. É aquela velha besteira cristã. Porque Jesus tomou as dores dos outros. Jesus morreu para salvar a humanidade. Veja que loucura. E aí ele diz que Jesus realmente era Deus. Veja que loucura. É a loucura do sacrifício de Jesus, que já expliquei aqui, não é? O sacrifício de Jesus foi buscado pelos cristãos nos textos hebraicos que hoje estão no Velho Testamento. Ali se sacrificavam animais irracionais e também seres humanos. Então veja, o C.S. Lewis está dizendo que se Jesus morreu pelos pecados do povo, então esse homem tinha um grande amor. E esse homem então era Deus. É uma piada, não é?
Não é uma piada? Pois veja aí as ideias do C.S. Lewis que o levaram a aceitar Jesus como realmente Deus. Que Jesus realmente era Deus, porque morreu pelos pecados dos outros e não pelos pecados dele. Então, por isso, Jesus realmente era Deus. É para você rir ou não é? Deus algum existe? Deus algum existe? E um ser inteligente, chamado Deus ou não, jamais iria, um ser inteligente, veja bem, jamais iria sacrificar uma pessoa justa que nada fez para salvar pecadores, salvar criminosos. Deus algum faria isso. Ou seja, um ser inteligente faria isso. Sacrificar uma pessoa inocente para evitar a morte de pecadores. Isso não é bondade, isso é loucura. É uma visão errada de justiça, uma visão errônea de justiça. Um ser, repito, um ser inteligente jamais criaria uma ideia dessa. Sacrificar um inocente para que não castigasse os criminosos, os pecadores, entendeu? Isso aqui, Jesus morrendo pelos pecados da humanidade, é uma insanidade, é uma injustiça. Você entendeu? Ser inteligente algum está por trás disso. Isso é uma ideia louca, criada por cristãos em épocas muito atrasadas. Vamos agora aqui com mais detalhes. Nas páginas 69 e 70 do livro, ele continua dizendo por que Jesus era Deus para ele. Ele diz assim, páginas 69 e 70. Cristo, diz ele, Cristo afirma ser humilde e manso. Veja bem, Cristo afirma ser humilde e manso. E acreditamos nele, sem nos dar conta de que, se ele fosse somente um homem, a humildade e a mansidão seriam as últimas qualidades que poderíamos atribuir a alguns de seus ditos. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Vamos explicar isso aqui. Ele está dizendo assim, que Jesus, lá nos 4 evangelhos, afirma, sou humilde e manso. Jesus dizendo, sou humilde e manso. Então ele diz que Jesus aqui pregava que era humilde e manso. E ele diz aí que Jesus era Deus. Por quê? Porque se Jesus fosse apenas um homem, não fosse Deus, Jesus não teria a humildade e a mansidão que estão presentes na vida dele, nas palavras ditas por ele. Você entendeu? Vou explicar de novo. Ele está dizendo que Jesus dizia ser humilde e manso. Jesus dizia, eu sou humilde e manso. Pois bem, então ele diz que se Jesus não fosse Deus, fosse apenas um homem, a humildade e a mansidão não seriam características de Jesus. Você entendeu? O C.S. Lewis está dizendo que Jesus era Deus, porque Jesus era muito humilde e muito manso. Você entendeu? É por isso que ele disse que Jesus era Deus, porque se Jesus fosse apenas um homem, como o é o Lula, aí Jesus não seria tão humilde, tão manso, como está aqui nos textos atribuídos a ele. Entendeu? Gente, é para você morrer de rir isso aí. Mas vamos continuando. Ele diz aqui,
um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco, ou coisa pior. Ele diz aqui, novamente, que Jesus era Deus. Porque o que Jesus disse, veja bem, o que Jesus disse nas palavras atribuídas a ele, nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que Jesus disse ali, diz aqui o C.S. Lewis, o que Jesus disse ali é coisa de ser Deus mesmo, entendeu? Destacando ali a humildade e a mansidão de Jesus. Então veja, o que Jesus disse ali realmente é coisa de Deus. Se Jesus fosse apenas homem, ele diz aí o C.S. Lewis, não fosse Deus, essas frases atribuídas a ele nos 4 evangelhos mostrariam ali que Jesus seria um louco, um lunático, entendeu? Ele diz aqui, vou ler de novo para que você entenda. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não, passa de um louco, ou coisa pior. Então ele diz isso, que se Jesus não fosse Deus, e com essas frases atribuídas a Jesus, e ele não fosse Deus, fosse apenas um homem, então Jesus seria um lunático, uma pessoa sem juízo, louca, ou coisa pior, entendeu? É isso aí. Então é isso. Ele diz aqui, o C.S. Lewis, vamos lá, ele diz aqui, entendeu até aí, não é? Então tudo isso aí, gente, tudo isso aqui que eu estou falando está no capítulo 3º. Ele aí chegou à conclusão de que Jesus era Deus. E aí explicando, não é? Que Jesus era Deus porque Jesus perdoava os pecados das pessoas. Jesus dizia que existia sempre. E Jesus dizia que iria voltar para julgar a humanidade. Então, por isso, Jesus era realmente Deus. E que Jesus também era Deus, porque Jesus era a marca da humildade, veja, da humildade e da mansidão. Ele diz que Jesus dizia, sou humilde e manso. E ele diz que Jesus mostra isso, mostra a humildade dele e a mansidão. Que se Jesus fosse apenas homem, não fosse Deus, diz o C.S. Lewis, se Jesus fosse apenas uma pessoa humana e não Deus, essa humildade e essa mansidão não seria característica de Jesus. Você entendeu? Porque Jesus era muito humilde e muito manso, por isso ele era Deus. Você entendeu? Gente, é para você morrer de rir. Como dizia Richard Dawkins, cuidado, muito cuidado com pessoas que dizem, eu era ateu, mas hoje sou cristão. E aí está o exemplo com C.S. Lewis. O Richard Dawkins acertou em citar C.S. Lewis por várias razões. A primeira, C.S. Lewis morou em Oxford, nasceu em Belfast, mas depois morou em Oxford, no Reino Unido, na mesma cidade onde mora o Richard Dawkins. O C.S. Lewis estudou na Universidade de Oxford, cursou letras e teologia. O Richard Dawkins também estudou na mesma universidade, Oxford. Só que o Richard Dawkins formou-se em zoologia, depois mestrado e doutorado, e depois foi professor, zoologia. E a outra razão, o C.S. Lewis dizia, eu era ateu, mas hoje sou cristão. Então, o Richard Dawkins foi muito feliz em citar C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis é muito querido também
pelos cristãos. Então, Richard Dawkins, inteligentíssimo, um gênio, citou muito bem C.S. Lewis. E avisando, cuidado com aquela pessoa que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão. E você vê aqui o C.S. Lewis escrevendo para pessoas ingênuas, dizendo que para ele, sim, Jesus era Deus. Por quê? Porque Jesus não era só um homem, porque Jesus dizia, perdoava os pecados dos outros, então era Deus. Jesus dizia que existiu sempre, então era Deus. Jesus dizia que vai voltar para julgar a humanidade, então é Deus. Jesus morreu para salvar os pecados da humanidade, então Jesus é Deus, diz o C.S. Lewis. E que Jesus é a marca muito grande da humildade e da mansidão. Jesus muito humilde, muito manso. Então, já que é assim, o C.S. Lewis diz que Jesus realmente era Deus. Gente, é para você morrer de rir. Agora vamos aqui mostrar algumas passagens atribuídas também a Jesus no Novo Testamento, texto cristão. E vamos ver se realmente Jesus era tão humilde e manso como diz o C.S. Lewis. E você verá que não. E você verá que não. Então vamos lá. Trouxe aqui algumas passagens. Vamos para Mateus. Vamos ver aqui se Jesus, como diz o C.S. Lewis, se Jesus realmente era muito humilde e muito manso. Vamos ver aqui. Em Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13, está escrito assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então você vê aí um texto atribuído a Jesus. E Jesus aqui perdeu a mansidão dele. Porque Jesus dizia, sou humilde e manso. Sou manso, sou um homem manso, calmo. E aqui está, Jesus chegou ao templo, lá em Jerusalém. Jesus aqui não era cristão, ele era judeu. Ele frequentava a sinagoga. E aí ele foi ao templo e ali as pessoas estavam fazendo comércio no templo, não é? E o cristianismo, as igrejas cristãs também fazem comércio, não é? Você sabe disso. Pois bem, e ali Jesus, olha o que ele fez. Ele entrou no templo, expulsou todas as pessoas que estavam ali vendendo e comprando bugigangas. E o que fez Jesus mais ainda? Ele derribou aqui, as mesas dos cambistas e derrubou também as cadeiras. Essa praga! Derrubou cadeiras, derrubou mesas. Viu aí? Onde está a mansidão de Jesus? Será que Jesus era realmente Deus quando aqui expulsou os vendedores e compradores? Será que Jesus era realmente Deus quando aqui com raiva derribou as mesas, derribou as cadeiras? Viu aí, gente? Você não pode brincar, C.S. Lewis, brincar com pessoas humildes. Vejamos agora Mateus capítulo 16, versículo 23. Está escrito assim: Mas Jesus, veja aí, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Viu aí? Aqui em Mateus capítulo 16, versículo 23, Jesus aqui está diante do discípulo Pedro, o mentiroso. Aí o Pedro diz a Jesus está dizendo aqui para os discípulos que ele seria morto e ele ressuscitaria, na lenda do Novo Testamento. Jesus seria morto e ressuscitaria, ele dizendo para os discípulos. E o discípulo Pedro, disse a Jesus assim: Não, mestre, você não vai morrer nem ressuscitar, não. Que é isso, mestre?
Nada de ruim vai acontecer com você, mestre, com Jesus. Aí Jesus ficou com raiva do Pedro. Jesus aqui perdeu a mansidão de novo. Jesus disse: arreda, Satanás, com Pedro, hein? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Jesus perdeu a mansidão. Viu aí? E o C.S. Lewis dizendo que Jesus era Deus porque era muito humilde e muito manso. Certinho, gente? Vamos lá. Em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 15, isso aqui também está atribuído a Jesus. E vamos ver se Jesus era realmente muito manso, como diz o C.S. Lewis. Diz assim, Jesus dizendo para os discípulos dele: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Que coisa horrível, atribuída a Jesus. E o C.S. Lewis dizendo que Jesus é muito manso, por isso Jesus era Deus. Então veja aqui, Jesus aqui está dizendo aos discípulos dele, porque os discípulos saíam pregando as boas novas, entre aspas, e pedindo ajuda às pessoas. Eles não trabalhavam, eles pediam dinheiro, de casa em casa. E Jesus aqui está dizendo aos discípulos dele que quando eles forem a uma cidade e baterem em uma casa qualquer para jogar a mensagem deles e pedir uma ajuda, se a mulher, os moradores daquela casa não atenderem aí, não ouvirem as palavras dos discípulos, Jesus está dizendo aqui que os discípulos devem ficar calmos. Se os moradores não quiserem ouvir as palavras, os discípulos devem ficar calmos, tranquilos. Por quê? Porque Jesus dizendo a eles: porque quando eu voltar para julgar a humanidade, aquelas pessoas daquelas casas que negaram ouvir vocês, elas sofrerão muito mais do que sofreram os moradores de Sodoma e Gomorra. Viu aí? Sodoma e Gomorra, cidades imaginárias que foram aí extintas pelo Deus hebreu. Então Jesus está dizendo aos discípulos dele que se eles não forem ouvidos pelos moradores de uma cidade, de casas, se eles não forem ouvidos, fiquem tranquilos, porque quando for no dia do juízo, Jesus voltar para julgar a humanidade, aquelas pessoas que se negaram a ouvir os discípulos de Jesus sofrerão muito mais do que sofreram os habitantes de Sodoma e Gomorra. Aí eu pergunto, esse Jesus aqui que pregou isso aqui, atribuído a ele, é um Jesus humilde e manso? Claro que não, não é? Você vê aqui, quem escreveu essa palavra atribuindo a Jesus, escreveu isso aqui, é uma pessoa muito má. Não respeita o direito dos outros. Ninguém é obrigado a receber pessoas em sua casa para ouvir propagandas religiosas. Ninguém é obrigado. E punir essas pessoas só porque não receberam os discípulos de Jesus. Então você vê que Jesus aqui, nessa passagem, nada tem de humilde e nem de manso. E o C.S. Lewis dizendo que Jesus era Deus porque era muito humilde e manso. Viu aí, gente? Como é a brincadeira? Ou não é? Vamos lá. Vamos continuar aí. Estou mostrando passagens aqui, passagens atribuídas a Jesus, provando aqui que Jesus não era humilde e manso, como diz o C.S. Lewis. Só que ele, obviamente, no livro dele, ele não vai citar essas passagens que eu estou mostrando aqui. Isso é óbvio, mas está lá, no Novo Testamento, e atribuídas a Jesus. Vejamos mais uma.
Mateus, capítulo 10, versículo 37. Está também atribuído a Jesus. Então, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja que propaganda horrível contra a união familiar. Veja que absurdo. Uma pessoa exigir que alguém ame mais a ela do que a outra. Uma pessoa dessa nada entende de amor, não é? Quem afirma isso aqui, exigindo que alguém ame mais a outrem, quem afirma isso aqui não tem conhecimento algum sobre o que é o amor. E mais ainda, o amor familiar, o amor entre o pai e os filhos, entre os filhos e os pais. Então aqui, atribuída a Jesus, essa maluquice aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é propaganda de religiões e de seitas que afastam filhos dos pais. E aqui está um exemplo. Aí eu pergunto a você, isso aqui é atribuído a Jesus? É uma coisa feia, não é? Aí eu pergunto a você, esse Jesus aqui, que proferiu isso aqui, é humilde e manso? Diga aí, é humilde e manso? Diga. Vamos supor aí que você namore um homem, você é mulher. Você namora um rapaz. Aí o rapaz diz, olhe, eu vou me casar com você, mas você tem que amar mais a mim do que ama seus pais. Você deixaria esse homem logo, não é? Porque esse homem aí não é coisa boa. Ele está exigindo que você ame mais a ele do que ama seu pai, sua mãe e seus irmãos. Aqui está, atribuído a Jesus. Então veja que o C.S. Lewis diz que Jesus não era só homem, não, era Deus mesmo. Porque a humildade e a mansidão que estão na pregação de Jesus, homem algum, ele diz, o C.S. Lewis, tem essa humildade e essa mansidão. Por isso, Jesus era Deus. Porque homem algum é tão humilde e manso quanto foi Jesus. É por isso que Jesus era Deus. É para você morrer de rir, gente. Que Jesus era manso e humilde, como homem algum. Viu aí um absurdo? Vejamos mais um absurdo aqui, também atribuído a Jesus. E esse absurdo aqui é a principal propaganda do cristianismo, que é um terror. Mas é atribuído a Jesus. Então veja, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus diz aqui, após a lenda da ressurreição dele, porque é lenda, não é, gente? Ressurreição. Então, após a ressurreição de Jesus, ele dizendo aqui para os discípulos, 11 discípulos, 12 não, por quê? Porque Judas Iscariotes já havia morrido aqui. Então Jesus, na lenda, ele ressuscita e ele se encontra com os discípulos. E aí Jesus diz assim para os discípulos, veja aí se Jesus é humilde e manso, como diz o C.S. Lewis. Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado eternamente ao fogo do inferno. Aí eu pergunto a você, uma pessoa que vai condenar eternamente ao fogo do inferno, tortura eterna, que é uma coisa horrível. Tortura já é uma coisa horrível. Imagine tortura eterna. Aí eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, uma pessoa, um ser que diz assim, se você não acreditar em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Um ser que diz isso é humilde? É manso? É um ser de amor? Diga-me aí. Imagine um absurdo. Você condenar uma pessoa por simplesmente não crer.
É loucura você exigir que uma pessoa seja punida por não crer. O crer e o não crer não depende da vontade da pessoa. É impossível você dizer assim: você não crê em Maomé, mas tem que crer, porque senão você será queimado eternamente no fogo do inferno. É impossível, porque o crer e o não crer não depende da vontade da pessoa. Depende de fatores externos, entendeu? É loucura você dizer, se você não aceitar Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Isso é loucura, porque se a pessoa não crê em Jesus, ninguém pode obrigá-la a crer. Não depende da vontade da pessoa. Você entendeu? Então eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, que está aí, sentado aí em sua cadeira, em sua poltrona. Quem prega isso aqui? Quem crer em mim e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Uma pessoa que diz isso aqui, que vai mandar para o fogo eterno do inferno, apenas pessoas que não acreditarem nesse ser aqui. Esse ser aqui, ele é humilde e ele é manso? Claro que não, não é? Então veja, o C.S. Lewis diz que Jesus que era Deus, porque Jesus tinha uma humildade e uma mansidão que não se encontra em homem algum. E aqui está. Olha a mansidão aqui de Jesus. Ele mandando para o fogo eterno do inferno uma pessoa que apenas não acredita nele. Um ser desse é bom. Quem escreveu isso aqui e atribuiu a um certo Jesus, o cristão que escreveu isso aqui, nada entende de amor. Ninguém condena ninguém à tortura, principalmente tortura eterna, e, com mais razão ainda, por apenas não crer. É loucura. Então você vê que o C.S. Lewis é engraçado. Ele diz, Jesus realmente era Deus, porque não existe, ele não foi só homem, porque ele trazia a marca da humildade e da mansidão. Como Jesus era manso, por isso ele era Deus. Mas olha aqui, a mansidão de Jesus desaparecendo, a humildade. Outra passagem também terrível, atribuída a Jesus, está em Lucas 14, capítulo 14, versículo 26. Jesus dizendo assim para os discípulos: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então veja, Jesus pregando aí, quem quiser segui-lo, deve segui-lo. E quando a pessoa vai seguir a Jesus, Jesus dizendo, se você me seguir, você deve me seguir, mesmo que seja contrário à vontade de sua família. Então você deve me seguir, mesmo que seu pai fique com raiva, mesmo que sua mãe fique com raiva, mesmo que seus irmãos fiquem com raiva, mesmo que sua esposa fique com raiva, entendeu? Você tem que me seguir. Você tem que dar valor a mim e não à sua família. Viu aí? Você só vai ser meu discípulo se você me acompanhar, deixar sua família. Olha aí. Quem faz essa propaganda é uma pessoa humilde, mansa? Claro que não, não é? Vamos a outra passagem também. Aqui em Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Aqui, Jesus dizendo para seus discípulos, veja, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus está dizendo aqui para os discípulos dele que
aquela pessoa, aquele pai que deixar a família em nome dele, que deixar a esposa em nome dele, que deixar os filhos em nome dele, por amor ao Evangelho, aquele pai, aquele filho que deixar os pais também, você entendeu? Aquele pai, aquele filho que deixar a família, abandonar a família para seguir a Jesus, ele diz que essa pessoa aí vai ganhar o dobro do que tem. E vai ganhar, quando morrer, a vida eterna. Aí eu pergunto a você, uma pessoa que faz essa propaganda, dizendo que, olha, se você quiser me seguir, você tem que me seguir. E aí, se houver atrito lá na sua família, você tem que deixar a sua família por mim. Se você fizer isso, na vida eterna, depois da morte, você vai ganhar a vida eterna. Quem prega isso é humilde. Quem prega isso é manso. Veja que o C.S. Lewis diz que ele descobriu que Jesus realmente era Deus. Por quê? Porque Jesus tinha humildade e mansidão como nenhum homem tem. É para você morrer de rir, não é, gente? Pois estou aqui mostrando de forma tranquila, olha aqui, todas essas passagens aqui. E existem mais ainda. Então você vê que o Richard Dawkins, na página 12, ele foi muito feliz citando o C.S. Lewis. O Richard Dawkins diz: cuidado com aquela pessoa que diz, eu era ateu, mas hoje sou cristão, que é o caso do C.S. Lewis. E aqui, no capítulo 3, nas páginas 62 a 70 do livro dele, aqui, o cristianismo puro e simples, aqui ele explicando por que realmente chegou à conclusão de que Jesus era Deus. E aí ele diz, né? Jesus era Deus por quê? Porque ele perdoava as pessoas, ele dizia que sempre existiu, ele dizia que voltaria para julgar a humanidade, e também porque ele era muito humilde e muito manso. Não existe um ser humano na Terra tão manso e humilde quanto Jesus, dizia aqui o C.S. Lewis. Gente, como é que o C.S. Lewis teve a coragem de escrever o que está aqui? Como é que ele teve a coragem de escrever o que está aqui? É um absurdo, gente. E você viu aí, não é? É um absurdo. Mas eles fazem isso com a intenção de que, sei lá, principalmente é enganar pessoas que não estudam, que não conhecem o cristianismo. Há uma pessoa leiga, de pouca leitura, lê isso aqui e acredita. E acredita. Você entendeu? É lamentável isso aí, gente. Então é isso. O 19º vídeo, né, 19, do grande livro aqui, Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. Mais um vídeo e muito obrigado.